Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para começar um super curso com vocês, o curso da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. E essa aula é uma aula inaugural, é uma aula onde eu elenquei aí uns principais itens, na minha opinião, de maior relevância, de maior impacto na Lei de Licitações, né? Por quê? Porque, principalmente aí, eu acredito que nos próximos anos, né? Nos próximos anos aí, nos próximos 2, 3 anos, eu tenho quase certeza o seguinte, que o examinador vai querer saber de você, se você sabe quais foram as principais alterações na Lei de Licitações. É claro que todas essas alterações a gente vai ver artigo por artigo no curso regular. Isso aqui é uma aula introdutória. É uma aula também, o seguinte, professor, eu estou aí, eu não consegui estudar as aulas. Cara, assiste essa aula aqui que serve um pouco de revisão. Bacana? Então vem comigo, né? Principais alterações em licitação, né? Primeiramente, né, pela nova lei, a lei 14.133, e vamos lá, primeira grande alteração essa que já foi cobrada em prova de concurso, né? Por quê? Vou fazer um pequeno histórico. Cara, a Lei 8.666 foi a bíblia da licitação desde 93. Olha, desde 93, 18 anos em vigor. E aí, agora, ano passado, a partir do dia 1º de abril, a edição da nova lei. E é o seguinte, primeiro grande ponto, né? O que acontece, né? Nós temos aí modalidades, né? Modalidades. Na legislação anterior, nós tínhamos lá no escopo da lei como modalidades concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão. Ok. Então essas três primeiras aqui, preste atenção, tá? Entendam, né? E só você sabendo isso aqui, você já consegue acertar algumas questões de concurso, tá? Essas aqui eram da 86693. Ok? Opa, mas essa aqui, ó, leilão também. O que acontece? Em 2002, nós tivemos aqui a Lei 10.520, a Lei do Pregão. E logo depois, em 2011, a Lei 12.460, que é o regime diferencial, tá, de contratação. É a lei essa que foi motivada aí para a resolução aí das obras da Copa do Mundo, né, que tinha até 2014, foi a Copa, os estádios tinham que ficar pronto um ano antes, né, e se fosse seguir o rito normal, não daria certo. Então, em 2011, aí, nós tivemos o regime geral de contratação. Bacana, né? O que acontece agora, né? Agora, com a nova lei, né, primeira coisa, né, concorrência manteve, beleza. Ó, pregão trouxe para cá, e claro que essas três leis aqui, elas serão revogadas. Elas serão revogadas, né? Ok, né? Beleza, né? Concurso, mantém. Leilão, mantém. Tá? O que acontece? Vamos lá. Primeira coisa, tomada de preço e convite não foi amparada. Por quê, professor? Porque, professor, como é que eu iria aplicar a tomada de preço, convite ou a concorrência pública? Era de acordo com o valor. De acordo com o valor, ou se encaixava na categoria convite, ou se encaixava na categoria tomada de preços, ou na categoria concorrência. Agora não. Agora não é esse o grau de decisão. A decisão agora é outra, né? Por que eu falo isso para você? Cara, eu estive lá na administração pública, né? Então a tendência, né, é usar o pregão, tá? Então o pregão, eu tenho absoluta certeza, eu tenho certeza que isso já ocorre hoje. O pregão hoje é a modalidade mais utilizada para a contratação de bens e serviços, e o pregão, desde quando foi criado em 2002, né, ele passou por quê? Por aperfeiçoamento, né? Então hoje o pregão aí é muito ágil, principalmente o pregão eletrônico. Então tá aí, né? Então o pregão tá lá. Então essas duas aqui saíram. Professor, o RDC, cara, o RDC, uma das novidades do RDC é que na legislação falava o seguinte, tá? Ele não permitia o projeto integrado. O que é isso? Tá? Era o cara fazer o projeto básico e executivo e depois executar a obra.
Isso não era permitido. Aí o RDC permitiu isso. E agora? Agora, no corpo da lei, na 14.133, já há essa permissão expressa. E a grande novidade é o diálogo competitivo. Olha aí, ó. O diálogo competitivo, né? Então, o diálogo competitivo, realmente, isso aqui é uma nova modalidade, né? Uma nova modalidade. Cara, esse cara aqui cai, meu. Esse aqui cai pra caramba. Então, as novas modalidades são essas, né? Então, o aluno tem que ter essa visão para a hora da prova. Professor, dá uma deixa aí pra gente no diálogo competitivo, né? Tá bom, eu vou dar uma pequena deixa para vocês aí, para explicar para vocês. Então, o diálogo competitivo funciona mais ou menos o seguinte, né? A administração pública precisa fazer algo inédito, algo novo, tá? Algo inédito, algo novo, que ela não tem know-how para isso. Então, o que ela faz? Ela chama as pessoas do mercado, tá certo? Chama as pessoas, faz uma convocação do mercado, faz uma reunião, ali traça um modelo específico de contratação, um modelo de negócio, define os parâmetros, não é isso? E depois que define os parâmetros, ele tem a fase competitiva. Então, ele traz os fornecedores para ajudarem a construir esse projeto. Claro, isso é novo? Claro, isso é novo, né? E aí, cara, quando eu lembro disso aí, eu lembro lá da minha época que eu fui gestor governamental, cara. Cara, a gente queria fazer, tá? Nós queríamos fazer um sistema de logística integrado. E a administração pública não tinha nem gente, nem pessoal qualificado para elaborar o termo de referência para essa referida contratação. E aí nós fizemos, cara. A gente tocou o pau, né, cara? Fizemos lá. Não acabou dando certo, por quê? Não acabou dando certo por um simples motivo. Quando nós encaminhamos lá para a Secretaria de Administração, que na época era responsável pelas licitações, a gente tinha colocado que nós precisaríamos, né, de uma estrutura de volumes, né, metros cúbicos de volume, né? Por quê? Para a gente usar o teto também, né? Ter a questão de partilheiras e tal. E o cara lá chegou e mudou para metros quadrados, né? E inviabilizou todo o projeto. Mas se tivesse essa modalidade do diálogo competitivo, com certeza iria dar certo, né? Criado novo, né? Então, bora, né? Então, esse aí é o diálogo competitivo, a gente vai explicar isso com detalhes. Nesse exato momento, você tem que saber que o diálogo competitivo é uma nova modalidade trazida pela lei de licitações, né? Primeira grande alteração, então, é nas modalidades, né? Vamos embora, né? Vamos lá, professor, vamos embora, vamos seguir, né? Outra coisa importante que mudou é as fases da licitação. Cara, o que é a licitação? É um procedimento administrativo, né, definido na lei para quê? Para efetuar a melhor aquisição, a melhor compra para a administração pública, né? Então, como é que acontece, né? Como é que ficou hoje as fases da licitação? Você tem a fase preparatória, que a gente inclui a elaboração do termo de referência, a divulgação digital, a apresentação das propostas e lances, se for o caso, né? Lance no caso do pregão, por exemplo. Depois a gente tem a fase do julgamento e depois a habilitação. É exatamente nessa passagem aqui, tá? Nessa passagem aqui, que houve a alteração, né? No modelo anterior, a habilitação era antes do julgamento. A habilitação era antes do julgamento. Agora não. Agora a habilitação passa a ser após o julgamento. E aí, professor? Mais uma vez, experiência na prática, né? Cara, muitas licitações já paravam aqui, tá? Na fase o quê? Na fase de habilitação, tá? Já paravam aqui na fase de habilitação. Agora não, agora há o julgamento e depois a habilitação, né? E em seguida já vem a fase de recursos e depois a homologação, né? Então essa aqui é uma grande alteração, né? O examinador pode querer saber isso de vocês. O que você tem que saber? Que a fase de habilitação é após a fase do julgamento, né? Então houve uma mudança processual. Professor, mas aí, na nova licitação, professor, né? Há possibilidade da habilitação ser antes do julgamento? Sim. Né? Há a possibilidade, sim, da habilitação ser antes do julgamento, exatamente nessa posição. Né? Agora, para ocorrer essa situação, preste atenção, que a habilitação é antes do julgamento, pode ocorrer a inversão, necessita de ato motivado. Ou seja, a autoridade competente, ele pode fazer isso, né? Mas ele vai ter que explicar os motivos dessa alteração processual.
Há possibilidade? Há possibilidade, mas há a necessidade de quê? A necessidade da motivação, né? Um ato motivado, essa inversão aí. Tá? Outra novidade foi em relação aos critérios de julgamento. Tá? E aqui houve o quê? Houve uma ampliação nas condições de julgamento da lei de licitações. Né? Como é que era antes? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Né? Então vamos lá. Como é que ficou? Menor preço, claro, manteve. Maior desconto. Tá? O maior desconto, nós já tínhamos essa previsão no nosso arcabouço jurídico. Né? Por exemplo, o maior desconto concedido, né? Já estava previsto lá no decreto de regulamentação do pregão, decreto federal da União. Exatamente, lá já estava previsto o maior desconto. Né? Então já tinha isso. Agora não, agora o legislador trouxe para o bojo da lei. Né? Técnica e preço, bacana, mesma coisa. Maior lance, e aí tem uma particularidade importante, o maior lance é exclusivamente para a modalidade leilão. Né? Lembrando que a modalidade de leilão com certeza, a modalidade mais utilizada para a administração pública. Maior retorno econômico, olha aí uma outra modalidade, né? Outro critério de julgamento. Né? Maior retorno econômico, professor. Como é que funciona isso? Né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo aí mais comum, né? Gestão da conta de energia. Né? Então, a administração pública, né? Ela pode fazer uma licitação para passar para terceiros gerenciar a sua conta de energia. E como assim, professor? Terceiro gerenciar a conta de energia. Ele vai reduzir a conta de energia, ele faz o contrato de risco, né? Né? Na qual ele fala o seguinte, olha, se você aplicar nossa metodologia de gestão de energia, você vai economizar 25% da sua conta de energia todo mês. Opa, bacana, e aí? Aí é o seguinte, aquele que conceder o maior retorno econômico para a administração, venceu. Esse é o critério objetivo da licitação. Tá? Então tá aí para vocês. Aí o cara é o seguinte, professor, e o cara? O cara vai ganhar um percentual sobre a economia produzida por ele. Então esse aqui é o maior retorno econômico. Né? Inclusive, eu digo para vocês que essa modalidade, nós temos várias empresas hoje no Brasil que fazem isso. Né? Isso é muito comum aí para a gestão de grandes contas de energias aí que tem no Brasil. Né? Tem aí escritórios, né, de engenharia especializados nesse sentido. E a última modalidade que nós temos é o quê? Melhor técnica ou conteúdo artístico. Né? Olha, conteúdo artístico, ou melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Ou seja, isso aqui, conteúdo artístico é para o julgamento o quê? Isso aqui é muito novo, né? É para o julgamento do concurso, né? Concurso é o quê? É uma modalidade. Concurso é uma modalidade. Então, o que acontece, né? Concurso é uma modalidade. Concurso é uma modalidade. Então, concurso é uma modalidade. E na lei anterior não tinha critério de julgamento do concurso. Agora não. Agora nós temos uma opção de critérios para julgar o melhor conteúdo artístico, né, na questão do concurso. Né? Professor, esse concurso é o concurso público? Não, não é o concurso público. Né? Esse concurso é o seguinte, né? Por exemplo, a Casa da Moeda quer lançar novas moedas, né, moedas metálicas, né, e faz um concurso, né, aí para artistas do Brasil todo para fazer o novo layout aí das moedas aí, da Casa da Moeda, por exemplo. Né, e aí tem vários prêmios, né, concursos aí, mais ou menos concursos artísticos. Né. Outra mudança importante diz respeito à dispensa de licitação por baixo valor. Tá? Olha, dispensa de licitação por baixo valor. Como é que era antes, né? Antes era o seguinte, antes era definido 10%, tá? 10% do limite da modalidade convite. Ou seja, o artigo 24, inciso 1 e o inciso 2, né? 10% da modalidade de convite seria 33 mil para obras e serviços de engenharia e 17.600 para compras e demais serviços, né? Então essa aqui era a compra direta, né? Com dispensa por valor, né? Ou seja, não precisa fazer a licitação, você faz a compra direta. Como é que ficou? Agora não. Essa modalidade ela foi extinta, né? Essa modalidade o valor fixo foi extinto, aliás, né? Tá certo? E ficou no seguinte, olha, e definiu um preço fixo para quê? 100 mil reais para obra, serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores, né?
Essa nova categoria, olha só, ou serviço de manutenção de veículos automotores até R$100 mil, né? Então, isso aqui é novo, ó, ou manutenção de veículos automotores, né? Principalmente quando a minha passagem na Sejusp, onde tinha a Secretaria de Segurança Pública, lá tinha muitas viaturas, né? Tinha caminhonetes, pô, estado do Mato Grosso, muita estrada de chão, então tem que ter um carro mais robusto, né? Rapaz, aí um conserto de uma butelona de uma caminhonete dessa, né? Cara, era caríssima, né? Agora não, agora nós temos o quê? A compra, a dispensa, né? Você faz uma compra direta, né? Facilitou bastante. E 50 mil para serviços e compras, né? Para outros serviços e compras, né? Então nós temos isso aí. Então hoje não é 10% de tal, né? Agora é o quê? Agora é um valor fixo, 50 e R$100 mil. Ah, professor, já está gravando a aula desatualizada. Não estou não. Né? Só para informar vocês, né, que esses valores aqui, no dia 30 de dezembro de 2021, foi editado aí, foi editado novos valores, né, que muda aqui. E olha só, a partir de 1º de janeiro de 2022, Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, especificamente no nosso caso, tá, que é o inciso 1, caput do artigo 77, que é lá da dispensa, e o inciso 2, do 77, passou a ser de 100 mil, pulou para 108 mil. De 50 mil, pulou para 54.020,41. Então, esses valores aqui você tem que saber. Tá? Então, hoje não é mais 10%, é um valor fixo que ele determinou, né? É um valor fixo que foi determinado. Dispensa de licitação por emergência, né? Olha aí. Dispensa por licitação por emergência. O outro ponto importante, que nós tivemos aí algumas alterações significativas. Como é que era antes? Tá? Claro, antes, né? O que é uma dispensa de licitação por emergência, né? Cara, emergência é algo que não está planejado, que não tem como planejar. E aí, professor, que não tem como planejar? Não tem como planejar, tem que ser emergência, né? Então você vai dispensar. Não tem tempo hábil para passar por todos os procedimentos da licitação. Então você faz uma dispensa por emergência, né? Então o que acontece, né? Nessa modalidade ainda existe, claro, né? O prazo era de 180 dias, beleza. Olha as alterações aqui, né? Primeiro, o valor máximo do contrato será de 1 ano. Então de 180 dias passou para 1 ano, né? Ó, o artigo 75 é o artigo das dispensas, né? B, não pode recontratação de empresa já contratada com base nesse dispositivo. Ótimo, né? Por quê? Porque às vezes não dava tempo de fazer a licitação, 6 meses é muito rápido, aí a empresa ficaria o quê? Ó, sendo recontratada. E por isso, penso que o legislador já falou, cara, vamos colocar logo o prazo de 1 ano, porque 1 ano aí é um prazo razoável para realizar qualquer licitação em qualquer modalidade, né? Beleza, né? Outra coisa, vamos lá. Dispensa para manter continuidade do serviço público. Há necessidade de informar quem deu causa, né? E aí, professor, aí eu vou trazer um exemplo meu, lá da segurança pública também. Por exemplo, né, quando eu fui para lá, né, o que aconteceu quando eu fui para lá, cara? Aconteceu o seguinte, olha só, né? Alimentação de reeducandos, marmita para preso, tá? É um serviço caro, importante, né? O cara tem que comer, né? Então o que acontece lá, né? Lá acontecia, na época, tinha tipo uma máfia, né? Então o que acontece? Os caras enrolavam e não faziam a licitação. Penso eu que tinha até uma intenção para isso. Tá? Penso eu que tinha até uma intenção para isso. Né? Para quê? Para provocar o caos. No que provoca o caos, o cara não pode ficar sem alimentação. A administração pública tem essa responsabilidade. E aí o que acontece? Manda lá um contrato de emergência. Tá? Então, cara, eu já cheguei a ver situações que o cara está lá contratado de 1 ano e meio, 2 anos, contrato de emergência. Agora acabou isso. Primeiro, que o prazo é de 1 ano, tá? O prazo é de 1 ano, aí não pode recontratação. Aí o que acontece? Essa situação que eu acabei de falar para vocês, infelizmente, ela acontece. Então, ela é provocada. Ela é provocada. Por que ela é provocada? Porque ela é passível de planejamento e não foi feito o planejamento. Pô, já sabe que o cara ia, entendeu, comer. Agora, como é que pode ser um contrato emergencial, né?
Vamos dar um exemplo aí, vamos criar um exemplo estratosférico aqui na minha cabeça aqui. Vamos supor o seguinte, que o governo começa a bater duro na questão aí do Covid aí, naquela época que não podia sair, estava prendendo o povo na cadeia, né? Aí, de repente, com essa medida, aumentam 30% a população carcerária. Aí sim, aí cabe uma contratação por emergência. Por quê? Olha, a administração pública tinha, por exemplo, 30 mil presos. De um dia para o outro, ele passou a ter 36 mil, 39 mil. Dado o fator novo social ocorrido que não estava no planejamento de ninguém. Aí, nesse caso, né, aí sim é uma coisa interessante. Então, o que acontece, né? Isso aqui vai causar calafrios em muita gente da administração pública. O que vai acontecer aqui, né? Olha, tudo bem. Ó, tiver dispensa para manter serviço de continuidade de serviço público, então vamos lá. Pô, fornecimento lá da marmita, lá da quentinha do presidiário lá do cara. Cara, isso é continuidade. Tá, então isso aqui já é para entrar no setor de planejamento. Inclusive, meus amigos, inicialmente eu peço desculpa para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso site, a Lá Concurso, a qualidade e a seriedade que nós trabalhamos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos e concurseiro profissional. Somente em 2022, é isso mesmo, eu já fui aprovado em 9 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar de verdade nessa caminhada do concurso público. Se você gostou dessa aula, se você gostou do professor, clique no link aqui embaixo, faça a sua matrícula, que eu tenho certeza que você ficará super competitivo para o concurso, tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Nova Chavantina. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Tchau, tchau.